Saudações em Cristo Jesus, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Visão Aberta, repaginado em formato podcast, onde a gente sempre traz duas pessoas para poder a gente bater um papo, para a gente conversar informalmente e por meio dessa conversa informar você, edificar você, esclarecer algumas questões importantes sobre a palavra de Deus, tá bom? E o tema desse programa é um tema muito importante, extremamente importante. A sobrecarga pastoral. Nós sabemos, queridos, que muitos pastores, eles estão envolvidos em muitas atividades, sem contar aqueles que, além de trabalharem na igreja, também têm o seu trabalho secular. E muitas vezes eles acabam exauridos. E isso, algumas vezes, leva algumas dessas pessoas até o próprio suicídio, como temos visto nos últimos anos. Então esse programa é exatamente para promover uma reflexão sobre isso. Não é ser pastor, liderar o rebanho do Senhor, não é algo que tem apenas aquele lado, não é do suor, não é das lágrimas, mas também tem aquele lado prazeroso, aquele lado não é maravilhoso, não é uma bênção realmente ser um pastor. Queridos espectadores do programa Visão Aberta, pastor Emerson Dantas, que alegria estar com vocês. Para mim, um privilégio muito grande falar sobre o pastor e a sobrecarga do ministério. O ministério é repleto de desafios e se não estivermos preparados, não conseguiremos cumprir a missão para a qual Deus tem nos dado, em sermos úteis para o seu reino, para a missão que Ele tem nos dado em ser úteis às pessoas. Nós vamos trabalhar esse tema e ajudá-lo a vencer esses grandes dilemas, as grandes pressões do ministério. Eu espero você. Vem lá comigo. Que Deus abençoe. Pastor Emerson Dantas. Para poder a gente iniciar hoje, eu quero dizer que eu estou aqui com o querido pastor Gilson Santos, ele que é o pastor presidente da Primeira Igreja Batista em Amélia Rodrigues. E também estou com o querido pastor Alex dos Reis, ele que é o pastor da congregação da Igreja Batista Avenida em Coração de Maria, tá bom? E eles vão estar se apresentando daqui a pouco. E quero, inclusive, ressaltar que o pastor Gilson Santos, ele é o atual presidente da Ordem de Pastores Batistas do Brasil, subseção Feira de Santana, e o querido pastor Alex dos Reis, ele é o atual presidente da ASBAF, Associação Batista Feirense. Então, vou ter o privilégio agora de conversar com eles. Eu quero pedir que o pastor Gilson Santos fique à vontade, pastor, para poder cumprimentar os nossos telespectadores. Graça e paz, querido pastor Emerson, telespectador, é um prazer tê-lo aqui. E é muito bom estar aqui nesta tarde. Desde já sou grato pelo convite. E um tema desafiador, importante, necessário, que nós precisamos estar conversando sobre, porque os nossos pastores precisam deste auxílio, precisam deste apoio e esperamos, contribuir para que possamos pensar sobre essa temática na vida pastoral. Maravilha. Pastor Alex dos Reis, fica à vontade para cumprimentar os nossos telespectadores. Amém. Graças a paz, queridos telespectadores. A gente agradece, a Deus pela oportunidade também, pastor Emerson, de estar aqui podendo interagir com vocês aí sobre um tema tão relevante, tão importante. Aproveito também, já trago aí um abraço em nome da Associação Batista Feirense, desejando que esse projeto continue crescendo, que continue alcançando e abençoando tantas pessoas, além daquelas que com certeza já têm sido abençoadas ao longo da história. Esperamos em Deus que seja uma conversa produtiva, edificante, abençoadora, e que os nossos colegas, nossos líderes possam ser abençoados com esse conteúdo e terem suas vidas mais suavizadas na caminhada e na jornada ministerial. Amém. Que maravilha, que bênção. Amados colegas, eu quero começar como sempre, dando uma provocadinha com os meus comentários para que vocês possam concordar, discordar e somar, com aquilo que a gente tem proposto nessa ocasião. A gente sabe, como eu falei logo no início, que ser um pastor é uma alta responsabilidade, sim, mas também é um alto privilégio. Sim, sim. E também nós sabemos que ser pastor envolve sim muita renúncia, autocontrariedade para poder realizar os planos de Deus. Mas também ser pastor é algo prazeroso,
Nós temos momentos maravilhosos, sobretudo quando a igreja nos respeita, nos ama, nos considera, né? Promove o nosso aniversário, né? Recebemos tantas surpresas agradáveis, mas nós sabemos que, infelizmente, a gente tem visto ao longo dos últimos anos, alguns colegas eles têm se suicidado. E um dos elementos que, na minha opinião, tem determinado que isso aconteça é a sobrecarga pastoral. Nós sabemos que o Senhor Jesus, há cerca de 2000 anos atrás, ele esteve aqui, ele fundou a sua igreja, e ele fundou a igreja organismo, ou seja, ele fundou um grupo de pessoas, né, que viviam para amar e servir a Deus e ao próximo. Mas, enfim, como eu sempre tenho lembrado, com a sofisticação do Estado, a igreja acabou sendo exigida, né, a ter status de pessoa jurídica, e hoje a igreja não é apenas organismo, ela também é organização. E a gente percebe que muitas coisas levam o pastor a estar exaurido. E um desses elementos, na minha opinião, é muitas vezes a estrutura eclesiástica que nós enfrentamos. Inclusive, essa estrutura que muitas vezes herdamos da nossa convenção. Sim. E que já vem, na verdade, sendo reproduzida, inclusive, de países europeus e que estão muito distantes da cultura brasileira. E a gente poderia repensar, inclusive, as nossas estruturas eclesiásticas, a fim de que nós sobrecarregássemos menos ou não sobrecarregássemos os pastores. Afinal de contas, não é fácil você cuidar de vidas, né? Então, acerca disto, eu queria começar ouvindo o pastor Gilson. Pastor Gilson, o senhor concorda, o senhor discorda? O que o senhor poderia somar para a gente nessa tarde? Meu querido pastor Emerson, pastor Alex e os demais que estão nos assistindo, primeiro eu queria dizer que ser pastor é uma honra. Sim. Eu me sinto honrado e até me emociono quando falo que sou pastor. Amém. Porque ser pastor é uma vocação, é um chamado ministerial. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, quando ele exerce a sua função pastoral de maneira tão plena e quando ele diz com tanta convicção que aquilo que lhe dá mais alegria é cumprir a carreira e o ministério que o Senhor lhe confiou. Está em Atos 20, do 22 ao 24, falei de maneira resumida. Sim. Então, ser pastor é um privilégio, sim. Eu sei que a gente vive um momento muito complexo, sabe? A gente vive um momento de desvalorização muito grande da função pastoral. Os pastores estão na mesa do júri, está sendo colocado de maneira exposta diante de tantas coisas que têm acontecido, mas isso não anula o princípio do ser pastor, o valor de ser pastor. O outro ponto que me chama a atenção na sua fala é a questão realmente do cansaço pastoral. Eu diria, pastor Emerson, que não apenas a estrutura, mas temos muitas outras coisas que têm influenciado nesse desgaste do pastor. O primeiro ponto é que a gente não deve esquecer que o pastor é humano. Perfeito. É um ser humano como qualquer outro. Sim. Ele tem um chamado, uma vocação, mas ele é um ser humano como qualquer outro. Ele tem emoções. O pastor se entristece, o pastor chora, o pastor sente dor, o pastor tem problemas familiares, o pastor enfrenta dificuldades financeiras. Então, veja que, partindo desse princípio de que somos um ser humano, normal, como qualquer outro, nós somos passíveis de todas as consequências de qualquer ser humano. Verdade. Né? Então, acho que a gente precisa entender esse cansaço pastoral que a gente tem visto, além, né, da própria estrutura eclesiástica, que eu concordo contigo, que a gente precisa readaptá-la para a nossa realidade. Mas, por exemplo, a gente tem dificuldade hoje que os pastores, na sua maioria, eles precisam ter carga dupla de trabalho. Eles trabalham secularmente e trabalham ministerialmente. A gente que está no ministério já há alguns anos, a gente sabe que o ministério ele exige muito de nós, em todos os sentidos, né? Então, a gente tem que pensar esse assunto de maneira muito equilibrada e pontuando todas as variantes, né? Vamos dizer assim, né? Para encontrarmos realmente quais são as causas desse cansaço pastoral e o que nós podemos fazer para que isso venha a ser amenizado, pelo menos, né? Maravilha, maravilha. Pastor Alex, eu creio que o senhor concorda, né, que nós realmente muitas vezes enfrentamos uma lida
muito exigente. E o mais interessante disso tudo, como nós já pontuamos, é que há um peso em nossa mochila, há pesos em nossa mochila que eles podem deixar de existir. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes há elementos dos quais podemos abrir mão, não é? Seja na nossa vida pessoal, ou na nossa vida junto à igreja, há elementos dos quais poderíamos abrir mão para que possamos ter uma vida mais humana, como foi dito pelo pastor Gilson, não é? O que dizer disso, pastor Alex? Querido pastor Emerson, eu concordo em número, gênero e grau com essa afirmação. E a discussão sobre essa sobrecarga ou sobre o tirar da carga dos ombros do pastor, ela passa por uma série de discussões que vão desde as questões denominacionais, históricas, mas ela passa por um tópico que o pastor Gilson bem pontuou, não só a compreensão de que o pastor é humano, e às vezes eu fico preocupado será que de fato, né, nós temos consciência, você, querido pastor, colega que nos ouve aqui, né, nesse momento nos assiste, será que você tem consciência, teoricamente sim, da sua humanidade, mas na prática o que a gente percebe é que destoa aquilo que a gente afirma saber daquilo que a gente vivencia. Então, é muito comum a gente falar, olha, mas eu sou humano. Só que o pastor ele precisa, nesse aspecto, não só ter a consciência de que ele é humano, mas ele precisa se apresentar, inclusive, para a própria igreja enquanto humano, enquanto limitado. E isso vai desde questões, desde o saber ceder, saber conversar, fazer as devidas negociações, ter a simplicidade para reconhecer um erro, pedir perdão, estar aberto para acatar uma sugestão que vem, poder ouvir o contraditório, mesmo que aquilo seja um pouco indigesto no momento. Mas na medida em que a gente vai, na prática, demonstrando atitudes, características inerentes ao ser humano, a gente está dizendo para a igreja, pastor Gilson, não somente eu sou humano, mas eu estou dizendo com a minha vivência, eu sou humano. Me permita, de forma muito breve, lá na congregação, nós chegamos em uma congregação de trabalho pequeno, ainda em desenvolvimento, de um povo simples, e nós temos uma área vantajosa na cidade, e cresce matos, e a gente começou a trabalhar. E eu optei por ajudar os irmãos lá capinando. Então, algumas pessoas me disseram, olha, mas você não acha que está sendo complicado você fazer isso aí? De repente o pessoal vai interpretar mal. Eu disse, não, com a mesma naturalidade que eu fiz isso aqui, eu também posso romper. Então, assim, quando eu comecei, junto com os irmãos, às vezes a igreja pagava a diária daquela pessoa que era da igreja, e eu ia lá com ele, com a enxada, capinando, limpando, e eu fazia daquilo ali exatamente a resposta da afirmação, eu sou humano. E ali, naquela relação de humanidade, eu descobria coisas com o irmão que no gabinete não se descobre, que na relação mais informal, Perfeito. ou melhor, mais formal, não se descobre. E graças a Deus, já são 11 anos ali, em Coração de Maria, e nunca houve uma confusão, nunca houve um desrespeito, nunca houve um distrato, nunca houve essa crise de identidade em relação à minha humanidade e à forma como eu a vivencio. Então, é importante isso. Maravilha, maravilha. Então, o pastor Alex destacou outro aspecto importante de como revelar a nossa humanidade, sim, né? Sim. Que é exatamente nos envolvendo em serviços que muitos pastores não querem se envolver. Isso. Né? Porque acham que estão no patamar superior. Exato. Né? E eu penso que não compreenderam a proposta de Jesus. Me permita compartilhar uma experiência semelhante. Lá em Amélia, a gente está em construção, lá no novo templo. E um dia eu estava lá na área de bermuda, camiseta e chinelo com uma pá na mão, né? Perdão, uma vassoura. E chegou uma pessoa procurando o pastor da igreja. Cadê o pastor da igreja? Eu queria falar com ele. Aí o irmão que estava comigo, até o irmão Belmont, falou, o pastor está aqui. Ela olhou para mim de cima a baixo e disse, você é o pastor? Ou seja, no imaginário dela, sim, não seria normal encontrar um pastor como um ser humano comum. Sim. Porque... entendeu? Está uma áurea acima, né? E, infelizmente, muitos de nós, pastores, aí vai para nós, pastores, incorporamos isso como uma verdade. E aí que está um dos perigos no ministério pastoral. Sim. Nós precisamos entender e aceitar a nossa humanidade. Sim. Saber reconhecer também quando está cansado. Saber reconhecer quando errou.
né? Porque o que acontece muitas vezes é que alguns pastores têm dificuldade de admitir que errou, de admitir que está cansado, de admitir que está com dificuldade em alguma área, porque ele é o pastor, então não pode acontecer isso comigo, que eu sou o pastor, entendeu? Sim. Então a gente precisa ter esse resgate da nossa humanidade. E me permita ainda mais uma coisa, porque eu fico observando no texto sagrado, né, o apóstolo Paulo, que foi um formador de pastores, né, e quando ele me enviava, e ele também se identificava dessa maneira, ele falava que o ministério pastoral seria de desafios, né, seria de dificuldades. Ele próprio, aqui no texto que eu separei aqui, em 1 Tessalonicenses 1, 9, parte B, ele escrevendo àqueles irmãos, ele diz: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Quando ele manda Tito assumir a igreja lá de Creta, ele fala, né, vai e coloca em ordem as coisas que estão lá, né, acontecendo de cidade em cidade, estabelece liderança. E a gente vê na carta de Tito que ele enfrentou muitas dificuldades, muitos desafios, não foi fácil. Ele encontrou oposição, ele encontrou problemas, obstáculos a ser superados. Então a vida pastoral, Cristo, quando nos chamou e nos vocacionou e nos enviou, nunca negou para nós que seria difícil. Sempre ficou claro nos evangelhos e nas cartas paulinas que seria desafiador. Entretanto, esses desafios, eles são... agrega-se a eles outras situações, outras coisas, né? Sim, além. Sim. E é aí que está a fadiga, porque eu acho que o trabalho pastoral em si, na sua essência, dizer assim, neotestamentária, ele não causa fadiga, porque o Deus que chamou, vocacionou e enviou, ele nos capacita a lidar com essas demandas ministeriais. Perfeito. Mas, por exemplo, quando o pastor, estou até me alongando um pouco, mas quando um pastor, por exemplo, negligencia a sua vida devocional, né? Ele começa a sentir fadiga, porque sim, o tanque está o quê? Vazio. Né? Perfeitamente. Fazendo um resumo do que foi dito até agora sobre elementos que conduzem o pastor a esse cansaço, essa fadiga, a gente percebe aí que tem muitas vezes a estrutura eclesiástica, não é? Ou seja, existem as convenções, cada convenção tem a sua cultura eclesiológica, e muitas vezes é uma cultura que traz em seu bojo uma gama de elementos que poderiam ser repensados. Uhum. Além disso, o fato de que o pastor precisa se reconhecer humano, não é? E outra coisa que é importante também, que a igreja entenda que o pastor é humano. Alguém falou que se o pastor não der um freio, não é, às atividades que não só ele se autoimpõe, mas como também a igreja o impõe, a igreja não vai pensar nisso. Né? Agora, uma outra coisa que eu penso que prejudica, pastor Alex, esse quadro. Né? Como nós falamos, alguns pastores chegam ao seu limite e muitas vezes dão cabo da sua própria vida. E eu penso que um dos elementos que também determinam isso aí é também a falta de acompanhamento. Não é? Então, é muito importante quando nós temos um amigo mais chegado que um irmão, um outro pastor, não é, se possível mais experiente que a gente, para que possa nos alertar, abrir os nossos olhos, para que não caiamos nos buracos nos quais ele caiu. E eu percebo que muitas vezes vivemos de forma muito isolada. Inclusive eu quero parabenizar vocês dois, não é? Porque tanto o pastor Gilson como o pastor Alex, eu tenho acompanhado eles na presidência, não é, da ordem, da associação, e eu percebo que eles têm dado realmente uma tonalidade diferente nas nossas reuniões. É outra coisa importante. Né? Eu já falei isso com os pastores que precederam o pastor Gilson na ordem, com os pastores que precederam o pastor Alex na ASBAF, já falei isso com eles. Eu falei, olha, vamos colocar nas nossas reuniões administrativas um momento devocional, né? Vamos valorizar esse momento devocional, aquele momento da gente cantar, aquele momento da gente se cumprimentar, né? Se puder ter uma terapia de grupo antes de entrar na reunião, né? Na assembleia. Por quê? Porque muitas vezes nossas reuniões elas ficam extremamente técnicas e políticas. Você entende? Então, quer dizer, ninguém se sente bem em um ambiente assim. É como colocar uma engrenagem para funcionar sem óleo. Né? Tudo bem, nós precisamos nos reunir para poder resolver a parte administrativa da nossa associação. Isso. Mas será que essa reunião não ficaria mais aprazível se nós começássemos com uma devocional informal, oração, música, cumprimentando uns aos outros, uma dinâmica de grupo, para um pastor rir com o outro, brincar com o outro e tal, para nós sermos amigos além de colegas. Exatamente.
Não é? Porque ninguém permanece num ambiente em que ela não acha aprazível. E aí por que é que muitas vezes acontece o esvaziamento de muitas associações e, enfim, outras instituições cristãs? É porque a gente está querendo que a engrenagem trabalhe no seco, sem o óleo. Exato. Quer dizer, a gente quer ser apenas colegas, mas a gente não é amigos. Quer dizer, eu nunca fui comer um cuscuz na casa do pastor Gilson, pastor Alex nunca veio comer cuscuz na minha casa. Então a gente não se conhece. Aí quando a gente se vê, fica aquela falácia superficial, entendeu? Falando apenas de números. E a coisa não flui. Então tudo isso aí somado ao fato de que todos os problemas, eles ficam represados em nós e muitas vezes não temos uma pessoa que empreste o seu par de ouvidos para nos ouvir, aí a pessoa ela funde, ela implode. É verdade. E é por isso que, independente de suicídio, você tem muitos pastores com depressão no púlpito, mas eles não compartilham isso. Porque eles sabem que não serão bem entendidos nem pelos colegas, muito menos pela igreja. Porque a igreja, muitas vezes, a ética da igreja em relação ao pastor, muitas vezes tem que ser repensada também. A igreja fala assim, bem, ele não está funcionando bem. Alguns falam assim, ele não está batendo bem das bolas, porque demonizam os problemas psicológicos. O senhor estuda psicologia, sabe disso. Fala, então é tempo de tirar ele e colocar uma outra pessoa. Pastor Alex, a bomba agora está em sua mão. Tranquilo, eu acho que é muito pertinente. Vamos lá, então. Nós temos tentado, né, como o pastor Emerson bem colocou, dar uma tonalidade diferente para a associação. Não é fácil, porque a nossa história ela vem de um princípio mais tecnicista mesmo, mais muito organizacional mesmo, né? E a gente está tentando dar um tom um pouco mais leve, um pouco mais suave. Os encontros da ordem têm tido esse tom de você chega, brinca muito, tem sido uma bênção. As reuniões da associação, do conselho, das BAF, a gente tentando, né, faz um sorteiozinho aqui, de um brinde, e agora tentando colocar um almoço para ser além da técnica, aproveitar que estava assim, em outra cidade aqui, circunvizinha, colocar um almoço. A ideia do almoço é da confraternização, é para esticar um pouquinho ali. Então, pensando nisso, a gente destaquei assim, lembrar do Jetro ali com Moisés, aqui em Atos, Êxodo 18, o Jetro observa, o Jetro é uma pessoa mais madura, tem mais experiência ali, e olha para Moisés e diz, olha, Moisés, isso que você está fazendo não é legal, isso não é bom. Então, o pastor, e eu tenho aqui, pastor Emerson, o privilégio, né, de ser um pastor jovem, e assim, o pastor Irã, Fábio, brinca comigo que eu sou o garimpeiro, né, porque assim, quando ele chegou em Riachão, em Conceição do Jacuípe, ali em Berimbau, eu fui lá e bati na porta da igreja, eu queria conhecer o pastor, chegou um pastor novo, então a amizade iniciou aí, pastor Gilson. Geralmente quando eu vou na cidade, visitar uma cidade ou de férias, eu bato na porta do pastor da Igreja Batista. E há mais de 5 anos, eu, pastor Gilson, pastor Irã, pastor Francisco Lima, pastor Celso, pastor Zéias, nós temos tomado café uma vez por mês para abrir o coração, para falar, para rir. Maravilha. Todo mês agora vai acontecer, né? Em Berimbau, Amélia Rodrigues, Coração de Maria, Maravilha. Lá no Bessa, Berimbau 2 vezes, porque o pastor Celso está lá da Igreja Batista Convenção Nacional. Maravilha. Então acredito que isso é extremamente importante, né? A gente precisa desses encontros. Eu fiquei feliz porque, assim, na condição de estar cursando a psicologia, a nossa pesquisa de trabalho do TCC, eu junto com o pastor Silas Ribeiro, né, Igreja Batista Nova Betesda, mandar um abraço para ele, e nós estamos aí, a sugestão foi que a gente estudasse a síndrome de Burnout no Ministério Pastoral. Olha aí. E a nossa professora, quando ela ouviu, e aí eu dei mais detalhes de como é que funciona a estrutura aqui Batista, ela disse, por que vocês não estudam, não pesquisam sobre a síndrome de Burnout na Ordem dos Pastores, na Ordem dos Pastores Batistas, subseção feirense, em 2022. Resumimos o tema e é isso que nós vamos fazer. Perfeito. Então, assim, nós temos dados, e esses dados eles variam de região para região, mas estudos, por exemplo, feitos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, falam de mais de 80% dos pastores entrevistados, eles afirmam ter todas as características, todos os sintomas do burnout, que é o esgotamento físico, esgotamento mental. E esse esgotamento vem de onde? Vem de alguns elementos que são perigosos para nós. Primeiro, nós temos dentro do nosso meio, os colegas pastores que nos assistem, de repente isso também foi um fantasma para você em algum momento, é o fantasma dos números. Você olha para a sua igreja, olha para a igreja do colega e há uma discrepância muito grande. Você vai nos lugares, você chega de carro, o colega chega a pé, eu chego a pé, o colega chega de carro. Se eu chego de carro, o modelo já é inferior ao do outro colega. E nós vamos atribuindo sentido ao ministério pastoral a partir das conquistas e realizações pessoais. Verdade. Perfeito. E a gente vai entendendo que a felicidade, que a realização mora em tal característica, em tal perfil de igreja. O que é que a gente faz com isso?
A gente pode sofrer, além da falta do reconhecimento, além da falta da entrega do pastor à vivência da sua humanidade, nós vamos deixando morrer em nós os sonhos, a perspectiva. E o burnout, ele vem torturando a gente, matando a gente, fazendo os nossos sonhos deixarem de ser de combustíveis para as nossas vidas. Aí, nesse sentido, pastor Gilson, a gente anda de tanque vazio. Mas num sentido pejorativo, assim, a gente está sem sonhos. Então a gente chega, e eu falo isso porque quando eu cheguei em Coração de Maria, eu fui atormentado pelo fantasma dos números. Mas graças a Deus eu tive ali a coragem de procurar pastores mais experientes, pessoas que têm caminhado, e dizer assim, rapaz, inclusive o pastor Água, presidente da Igreja Batista Avenida, eu disse para ele, eu estou precisando de auxílio. Ele disse, o que é que está acontecendo? Eu disse, olha, eu estou passando determinadas, da minha casa até chegar na igreja, eu passo algumas realidades e públicos, espaços lotados. Quando eu chego na congregação no início, 5 pessoas, 7. Então eu precisei abrir o coração, falar do que eu estava, expressar a minha humanidade. E revelar a minha humanidade naquele momento. Você foi humilde. Humilde. Exatamente. Revelar a minha humanidade naquele momento é dizer assim, rapaz, olha, está me entristecendo chegar na igreja e com 5 pessoas. Quando eu, no trajeto até a igreja, eu encontro lugares com 200, 300 pessoas. Então, poder abrir o coração e ser ministrado por pessoas que têm caminhada longa, isso me ajudou bastante. Então, colega, abra o seu coração, você não está só. O pastor Emerson trouxe uma pauta muito interessante, como é a discussão no todo, mas é preciso procurar alguém para conversar. Eu sou realmente o garimpeiro nesse sentido. E nós estamos, inclusive, enquanto associação, tentando fazer isso, tentando conversar, buscando parcerias com o seminário, de que maneira, e a ordem, né? E essa amizade, ela precede a eleição para as presidências, e ordem e associação caminhando cada vez mais próximas uma da outra. Então, assim, é preciso que a gente admita. Qual é o seu medo? Olha, eu me sinto um pastor inferior aos demais. Então, você precisa dizer isso. Tem que ter um espaço saudável, onde você não vai ser criticado para dizer isso. Exatamente. Ah, rapaz, eu não sei porquê, mas eu não me sinto um pastor realizado. Por quê? Porque eu não sou pastor de multidão. Porque a minha igreja não está grande. Porque E a realização. Então, o pessoal vai sendo frustrado. Então, eu digo sempre onde eu chego. Pode colocar o meu nome entre os pastores mais felizes da denominação batista, porque eu sou feliz. E pastoreio numa congregação com aproximadamente 60 pessoas e uma estrutura simples, mas eu sou feliz porque eu tive que repensar o que é ser feliz, o que é o ministério pastoral, e fui lutando contra todos os sintomas daquilo que poderia ser no futuro. Uma síndrome de burnout, uma depressão. Perfeito. E isso tem assombrado os nossos colegas. Você tem convicção de estar no lugar que Deus quer que você esteja. Maravilha. Sim. E infelizmente muitos no nosso meio, em sentido bem geral mesmo, não apenas no meio batista, não tem essa convicção. E isso gera frustração e infelicidade. Perfeito. Uma coisa interessante a se dizer é que nem todo mundo nasceu para ser Billy Graham. Não é? Isso. Então, Deus não deu. Na parábola dos talentos, por exemplo, a gente percebe que um recebeu 5 talentos, o outro 3 e o outro 1. Não é? Isso. Então, Deus, ele distribui o que ele tem para distribuir a quem ele quer e como ele quer. Perfeito. O que cabe a cada um de nós é fazermos o melhor daquilo que recebemos. Exatamente. Não é isso? Eu estava assistindo essa semana com a minha família o novo Top Gun, né? Maverick, com o Tom Cruise. Eu gosto muito. E o superior dele pediu que ele montasse uma equipe. E houve um momento em que ele estava na praia com o pessoal que fazia parte, né, da classe dele. E aí o superior dele chegou, né, todo sério, e perguntou qual é o caso. Não chamei você para poder instruir eles? Aí ele falou assim, o senhor não pediu uma equipe? O cara falou sim. Pronto, estou aí fazendo a equipe. Fantástico. Né? Ou seja, você não monta uma equipe só com informações técnicas. Relacionamento. Você monta uma equipe, em primeiro lugar, com relacionamento. E isso se reflete nessa mesa. Isso. Né? O pastor Alex apontou para o fato de que vocês são amigos antes de assumirem os cargos em que vocês estão. Perceba como a amizade pregressa aos cargos que vocês assumem influenciou positivamente a gestão de vocês. O fato de vocês terem sido amigos antes está promovendo, na verdade, um intercâmbio entre vocês maravilhoso. Agora, nos pergunte como foi que começou a nossa amizade. Sim, vou perguntar sim. E antes de perguntar, eu quero completar dizendo que eu quero parabenizar vocês. Porque essa amizade que começou está refletindo, né, na sua gestão na ordem, pastor Gilson, na sua gestão na ASBAF, pastor Alex. E vocês, a gente percebe que realmente as reuniões estão com um tom mais leve
E também vocês têm estimulado a que comecem a surgir no nosso meio, da Associação Bestaferense, grupos de mentoreamento. Exatamente. Então vocês fundaram o primeiro grupo. Isso é histórico, não é? E vocês, na verdade, estão estimulando para que os demais pastores também formem esses grupos. E eu já tenho o meu, inclusive, Isso, com o querido pastor Jeremias Bento. Muito bom. E outros colegas que estão ali se reunindo no seminário. Então, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho que têm feito. Espero que vocês sejam sucedidos por colegas que também têm esse mesmo pensamento. Amém. E nos levar a sermos amigos além de colegas. Mas como é que surgiu essa amizade? Foi justamente aí, nesta oportunidade da mentoria. Nós começamos a trabalhar, a fazer os nossos encontros nos cafés. E já temos o que? 5 anos e tanto já, né? Quase 6 anos, né? 6 anos. E aí nasceu uma amizade verdadeira. A gente se tem como irmão mesmo, assim, amigos, né? Incluam, por favor. Nossas esposas são amigos. Nossas esposas se entendem, né? Isso, que é um elemento importante, né? Então nossas famílias se entrelaçaram. Hoje, assim, pastor Irã, com a esposa dele, Deise, pastor Gilson com Beth, a esposa dele, e Cida. Então, assim, a gente tem tanta proximidade já que a gente vai lá em Amélia, eles vêm cá, a gente marca para comer pizza juntos, elas se encontram, as esposas já tem uma relação, que é outra questão, né? Quando a gente fala da sobrecarga pastoral, no ministério pastoral, a gente está falando de uma abrangência maior do que a vida do pastor, é a família do pastor. Também. A esposa do pastor também, ela é afetada pelo peso que o pastor recebe. E não é fácil a gente receber essa carga e administrar. Às vezes o pastor recebe a carga, ele está sem estrutura para suportar aquela pressão e transmite para a mesa do jantar, para o almoço, leva para a cama e vai contaminando. Então nós temos aí uma cascata de consequências que às vezes os nossos filhos também, filhos de pastores, eles estão desiludidos porque eles veem o sofrimento, eles veem a carga. Então isso é importante. Então na compreensão, como é que a gente pode fazer para aliviar? Primeiro, ouvir. Jethro disse, Moisés ouviu. Eu faço muito isso, viu, pastor Emerson? Quando eu olho para alguém, percebo que essa pessoa tem condições de me abençoar, a orientação dessa pessoa, ela tem um peso tão importante que ela muda uma decisão que eu sou prestes a fazer. Exatamente. A gente tem aí, não posso deixar de falar falando disso, né? Citar o nome do pastor Ezequiel, que é um irmão mais chegado, um amigo mais chegado que irmão. A gente abre o coração, toma café junto sempre. Então, assim, ouvir. Depois nós temos uma outra coisa que é importante. Quando surgiu a demanda lá entre as viúvas e tal, dos gregos, dos judeus, os apóstolos disseram, não vai dar aos discípulos ali para a gente se envolver nessas coisas. Então, assim, o pastor, o líder tem que saber, isso aqui não é competência minha. Dividir tarefas. Tem que delegar, porque nós nos devotaremos à oração e ao ensino da palavra. Então, pastor, você precisa também aprender, né? Confiar mais em quem está ao seu redor. Verdade. Elabore, faça como Moisés, faça como os discípulos. Escolham pessoas aptas, idôneas, porque uma vez feitas essas escolhas saudáveis, você pode fazer isso. Lá na congregação nós temos, engraçado, que a maioria da nossa liderança lá é composta por mulheres. E a gente, todas as vezes que eu precisava sair de férias no mês de janeiro, era uma crise que eu ficava, porque tinha que escalar as pessoas, e elas ficavam, mas pastor, eu falava, dava aquele negócio de pastor, não, mas Deus vai lhe usar, fica à vontade, Deus vai fazer e tal. Mas um dia eu me cobrei, eu disse, está errado o que eu estou fazendo. Eu tive essa autocrítica, fiz. Então, o que foi que nós fizemos? Chamamos essas irmãs, esses irmãos, coloquei os jovens de Geração Futura, uns 3 jovens no grupo, chamei professor do seminário, professor Jair, dei um curso de homilética básico para a nossa diretoria. Depois convidei o pastor Ezequiel para dar um curso de hermenêutica, ele indicou a literatura, disse, você mesmo aplica. Aplicamos um curso de hermenêutica. Maravilha. E agora tem 2 módulos de NT e AT. Uma panorâmica do Novo Testamento e panorâmica do Antigo Testamento. Quando eu fiz isso com o grupo, o que foi que eu fiz? É aquilo que a gente está tentando fazer na associação. A gente está chamando de horizontalização da liderança. Não dá para olhar e enxergar uma pessoa. Isso. É para enxergar o grupo trabalhando. Hoje, quando eu saio e que precisa, as pessoas têm a instrumentalidade básica, qualquer daqueles irmãos, aquelas irmãs, para ficar um pouco mais seguro. O pastor precisa fazer isso. E isso me desafoga. Então, pastor, tem que ir tirando a carga, colega. Tem que ir confiando. Não tenha medo, não. A igreja é sustentada pelo Espírito Santo. É o Deus da igreja que sustenta. Em detrimento da nossa humanidade, das nossas falhas. O Senhor é que é o dono da igreja. Vamos confiar. Ele está conduzindo a história. Amém. Maravilha. Que bênção, né? E já estamos chegando ao final do nosso programa, né?
São apenas 40 minutos. Passa rápido, né? Passa rápido demais. Eu falei isso para vocês, só faltam 7 minutos agora para poder a gente encerrar o programa, mas dá tempo ainda da gente ouvir o pastor Gilson também, não é, pastor Gilson? Além desses elementos que muitas vezes estimulam, não é? Uma enfermidade na vida do pastor, não é? Seja lá de ordem emocional ou física, o senhor consegue lembrar de algum outro elemento que muitas vezes também pode promover esse desgaste? Alguma coisa lhe vem à mente assim? Pastor Emerson, eu ainda reforçando, né, o ponto da questão do cuidado da vida devocional do pastor. Sim. Eu penso que este é um ponto fundamental na vida pastoral, encher o tanque. Por quê? Porque a gente tem a tendência, quando a gente é pastor, de abrir a Bíblia sempre pensando no sermão de domingo. Sim. A gente já lê o texto com a cabeça na pregação. Sim. Qual é o contexto, qual é a grande ideia do texto, como é que eu posso aplicar isso aqui. Exato. E talvez a gente precise um pouco distanciar-se dessa área técnica da pregação. Esquecer um pouco a hermenêutica, a exegese, a homilética, e ler o texto para que a gente possa ouvir o que Deus quer nos falar. É o que o pastor Erivaldo Barros falou na nossa última reunião. Na última reunião, ordem. Exatamente. Sobretudo quando ele ficou hospitalizado, que ele leu a Bíblia em poucos dias, de forma devocional. Devocional, exatamente. A vida devocional do pastor. Eu acho que para mim esse é o carro-chefe. Então eu quero encorajar a todos os colegas, você do corre-corre do dia a dia, às vezes tem trabalho secular, tem que dar conta da vida da igreja, da estrutura da igreja, tem que liderar, tem que cuidar da família, mas não negligencie a sua vida devocional e a sua vida de oração. O pastor tem que orar e o pastor tem que ler a Bíblia devocionalmente. Para mim, esses dois pontos, especialmente o da devocional, ele é fundamental para todas as demais causas, né? Sim. Da estafa pastoral. Sim, meu amigo? Porque se a gente estiver bem na nossa devocional, Deus ele vai estar nos preenchendo. Maravilha. De maneira tal que as demais coisas a gente vai sentir o peso, mas não na mesma dimensão de peso. Entendeu? Exato, perfeitamente. Acho que é por aí. Uma coisa que o pastor Alex falou, que me chamou a atenção, é a questão da numerolatria. Né? Alguém já falou que existe a numerofobia e a numerolatria. Então, muitas vezes há aqueles que têm medo de que a igreja cresça, exatamente para não ficarem sobrecarregados. Mas geralmente quem pensa assim é quem muitas vezes perdeu de vista o fato de que não é o pastor que pastoreia a igreja só, mas exatamente aquilo que o pastor Alex fez. Ele pastoreia a igreja juntamente com os demais irmãos. E também tem a numerolatria. E é uma realidade. É uma realidade. Muitas vezes essa mentalidade mercadológica, não é, acaba assombrando os pastores. Não é? A gente acaba vendo a igreja como uma empresa e a gente pensa que sucesso para Deus é a mesma coisa que sucesso para os homens. E a gente acaba colocando como sinônimo de sucesso a quantidade de membros. Sim, naturalmente que qualidade gera quantidade, né? Mas a gente tem que entender que cada caso é um caso, cada local é um contexto, não é isso? Os desafios são únicos e eles variam de lugar para lugar. E eu creio que isso, pastor Alex, acaba muitas vezes também empurrando, né, alguns líderes ali que já estão na ponta do abismo, nesse afã de quererem crescer numericamente, acabam muitas vezes tomando algumas atitudes, né, que podem levar eles a até mesmo o efeito contrário, em vez de ganhar, até perder, não é isso? E a gente precisa parar um pouco para poder pensar sobre essa questão da sobrecarga pastoral. Pelo menos em duas direções, né? De que forma eu posso, não é? Diminuir a pressão, não é, do meu ministério? O próprio pastor tem que pensar nisso. Tem que pensar. Não é? A família do pastor também pode ajudar nisso. De que forma a gente pode ajudar a esposa, no caso, como eu posso ajudar o meu esposo, os filhos, como eu posso ajudar o meu pai? E a própria igreja, como é que eu posso ajudar o meu pastor? Não é isso? Eu penso que nesse somatório de forças a gente vai conseguir ter pastores menos sobrecarregados, mais felizes e realizados na obra que realizam. Amém? Amém? Muito bem. E a gente já está terminando o nosso programa, não é? E agora eu vou pedir, começando pelo pastor Alex dos Reis,
que o pastor Alex agora se despeça dos nossos telespectadores. Ok, eu quero agradecer, muito obrigado, né? Desejar aos nossos colegas, pastores, o público, pelo menos nesse momento, o público-alvo, né? Foco. E deixar apenas um recadinho rápido. Primeira coisa, você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. Segunda coisa, você precisa buscar ajuda através das relações. E a terceira, você precisa se submeter quando a ajuda chegar. Isso é importante. Que Deus te abençoe, você não está só e o Senhor é contigo. Conte Amém. Com a gente e muito obrigado, pastor Emerson, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a pastor Gilson também, irmão que está na técnica, que Deus continue cuidando de vocês. Amém. Uma alegria e satisfação estar com vocês. Amém. Pastor Gilson Santos, fique à vontade agora também para suas considerações finais. Pois é, pastor Emerson, muito obrigado pela oportunidade, pastor Alex, né? Nosso irmão também ali na técnica, que Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a você, querido colega, pastor, que o que foi discutido aqui tenha servido para você pensar sobre a sua caminhada ministerial, rever alguns pontos. A vida ministerial é uma vida de aprendizado, de crescimento e de mudanças. A gente vai mudando na medida que a gente vai caminhando e tendo experiências. E eu gostaria de reforçar um dos pontos que o pastor Alex falou, é você não andar sozinho. Se junte com colegas, ande lado a lado, porque um ajuda o outro, né? Então, que o Senhor possa estar abençoando poderosamente a sua vida, querido pastor, o seu ministério. E precisando da ordem dos pastores, nós estamos aqui à sua disposição para auxiliar naquilo que for preciso, naquilo que for necessário. Glória a Deus, muito bem. Quero agradecer a vocês dois e também quero agradecer aos nossos telespectadores, né, que sempre têm prestigiado este programa. Que Deus continue Amém. Abençoando vocês poderosamente em nome de Jesus e ficamos Amém. Agora na expectativa, né, de que possamos nos encontrar em outro programa. Deus o abençoe em nome de Jesus. Tchau, Amém. Tchau. Amém.